Aprenda sobre o divórcio. Aprenda a divorciar as coisas na sua vida. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer que nunca mais voltará a fazer isso. Nunca mais aceitará as mesmas coisas. Se torne uma pessoa exigente. E exigente do ponto de vista não soberbo, mas e sim de entender que somos imagem e semelhança do Criador e que merecemos o bom e melhor, tudo de bom e do melhor. E isso não está atrelado diretamente a dinheiro, a bens materiais, mas enfim, mas em si, boas amizades, boas relações, o perdão em dias, perdoar é muito importante. Então aprenda sobre o divórcio. O que é divórcio? Né? Da forma mais literal, imaginamos que quando se tem traição ou começa uma relação ficar desgastante, né? Muito gasta, e por questão de um ou outro não está mais de acordo com as diretrizes da relação, acaba se separando. E acontece o divórcio do casamento. A mesma coisa são para as coisas. Por exemplo, quando você tem um vício em alguma coisa, por exemplo, um vício em álcool, um vício em compulsão alimentar, de comer doce, um vício na pornografia, um vício em falar da vida alheia, enfim, qualquer que seja o vício, qualquer que seja o má costume. E você acaba identificando que esse vício, de certa maneira, te prejudica. E que você começa a querer mudar em você isso, né? Porém, não encontra maneiras a não ser de bloquear a vontade que você sente de fazer isso, né? Ou seja, o gatilho que te faz você disparar e agir dessa maneira, e fazer coisas, certo? Em aceitar coisas. Por exemplo, atualmente em minha vida, eu tenho me colocado como provação, né? Trabalhando o poder da fé, porque isso é muito importante, a gente trabalhar o poder da fé, né? E o divórcio na minha vida atualmente é não aceitar trabalhos escravos, não aceitar subempregos. Não quero mais, já divorciei. Então todos os empregos que há de vir em minha direção, eu estou anulando. Eu anulo todos esses trabalhos escravos. Por exemplo, não dizendo que essas profissões sejam profissões indignas, ou sejam profissões escravas, ou sejam profissões de má qualidade, mas enfim. Sabemos o que é subemprego, né? Então, subemprego está dentro da categoria de profissões como garçom, profissões como auxiliar de cozinha, profissões como auxiliar de serviços gerais. O nome já está dizendo, auxiliar de serviços gerais, né? Então essas profissões, que são profissões de subemprego, eu já divorciei da minha vida, né? Já começa aqui para divorciar mesmo, por completo, de Sodoma e Gomorra, de Babilônia, essas profissões que são profissões escravas, né? Porque são profissões escravas mesmo, subempregos que ganham salário mínimo.
Ah, mas garçom pode ganhar mais de um salário mínimo. Eu sei disso. Já trabalhei de garçom na minha vida, né? A maior parte da minha vida foi trabalhando nessa área, de atendimento ao público em geral, né? Em uma parte da minha vida eu trabalhei 1 ano aí sabático de garçom. Era moleque novo, tinha lá para a faixa de meus 20 para 21 anos, né? E foi uma boa experiência, eu soube administrar o dinheiro, eu ganhava dinheiro sim, tirava mais de R$ 2.000 por mês, né? 2.000, R$ 2.500 por mês, isso faz quanto tempo? Né? Uns 8 anos, mais ou menos, né? Então, é um bom dinheiro, né? Porém, para você chegar a esse nível de ganhar esse valor, você acaba se submetendo à escravidão, né? Aonde você vai trabalhar para os outros, né? Aonde para você tirar esse valor você vai ter que sacrificar. Então tinha momentos, né? Quando eu trabalhava nessa profissão de garçom, que eu tinha finais de semanas que eu dobrava, né? Então, na minha escala, eu estava escalado para trabalhar no horário comercial, né? Chegava por volta das 8, 7, meia da manhã, né? Arrumava a mise en place, né? Como chama, mise en place, né? Em inglês, né? A mesa da sala, né? A mesa da praça, arrumar a sala, arrumar o salão, né? Então arrumava o salão junto com mais 2 garçons, né, na escala do dia, né, da manhã e da tarde. Horário comercial ali, que dava aquele movimento de 11 até 1 hora, 1 hora e meia, né, da tarde, que era aquele movimento de PF, de comercial, de almoço, né, onde as pessoas lotam mesmo no restaurante. Mas é rápido e passa. Então chegava-se uma sexta-feira e pela ganância de querer ganhar dinheiro não sei para quê, não tinha família, não tinha filho, você entendeu? Então, assim, eu não vejo nem necessidade de um homem se sacrificar tanto, né, atrás de dinheiro para ter dinheiro, sendo que ele não tem mulher, não tem família, não tem um pinto para dar comida. Então, para que miséria vai se sacrificar em um subemprego para ganhar um dinheiro que ele não sabe com que vai gastar, porque para o homem se sacrificar de trabalhar, ele tem que ter uma família, tem que ter uma mulher, tem que ter uma esposa, filhos, tem que ter esses propósitos na vida, porque senão não vale a pena, entendeu? Trabalhar em vão. Em Eclesiastes não deixa claro isso, né? Se você não tem com quem se juntar, né, não trabalhe, não seja escravo do trabalho, entendeu? Então, chegava uma sexta-feira e eu dobrava, né? E era visto como também como ato de ser descolado, de ser uma pessoa, um homem que aguenta, né? Porque nós homens temos essa cultura, né? Nós somos ensinados a dizer, não, nós aguentamos sim trabalhar dobrado, entendeu? Pego de manhã e só chego no outro dia, 5, 6 horas da manhã eu vou chegar em casa, porque era esse horário que eu chegava, né? Então, chegava de manhã no trabalho, às 8 horas arrumava o salão, pegava o momento da tarde e às 5 horas da tarde começava a chegar os outros garçons e os outros profissionais, cozinheiros, trocava-se de turno, né? Então, em algumas vezes, em alguns finais de semana, eu optava por dobrar, né? Então, eu saía às 5 horas para descansar, né? E voltava às 6 horas e já vestia o avental para ir trabalhar, né? Então, às 6 horas já começava a pegar fogo, já o happy hour do final de semana, para lidar com cliente chato, cliente que está cheirando cocaína a noite toda, bebendo cerveja, enfim, juntando com essa gente chata, porque é uma profissão que você tem que lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de gente soberba, né, que acha que você está ali servindo ela e que você tem que ser o capacho dela, que só falta cuspir na mesa, né, e pedir para você passar a franela e limpar. Porque essa profissão de garçom, essa profissão que lida para servir as pessoas, né, para receber um valor em troca, é essa profissão que você engole sapos. É de você tá vendo que a pessoa está sendo filha da puta, te tratando má, né?
simplesmente porque ela tem dinheiro, simplesmente porque ela está sendo servida e te pagando, então ela se acha um direito de te humilhar. Então, essa foi minha experiência nessa área. Não só nessa área, mas em todas as áreas que envolve essa área de subemprego, né? Profissões de subemprego. Existiram outras experiências, sim, claro, mas hoje em dia, na minha realidade de vida, eu não vejo que não faz mais sentido algum. Já começa para o meu aspecto físico, certo? Não serei aceito em trabalhos formais, se nem quero. Então, hoje em dia, eu vivo com um imperador. Hoje em dia, eu vivo com um imperador, né? Pois os imperadores da época se viviam assim, de cabelos, de barba grande, e governavam com a coroa na cabeça, pois os de cabeça raspada, de cabelo cortado, eram vistos como submissos e subservientes, e é assim até hoje. A calça jeans em si, o sistema, né, que foi a das primeiras marcas leves, as primeiras marcas Levis Strauss, pode pesquisar, né? Foi um dos percussores da calça jeans, foi um dos percussores em criar esses uniformes de subempregos, de trabalhos comerciais. Então a calça jeans foi uma criação pela Levi Strauss, né, para designar, né, como uma roupa de trabalhadores, certo? E aí depois vem o cabelinho cortado, né, a barbinha feita. Aí dizem, mas isso é higiene. É higiene cortar o cabelo, passar a máquina zero na cabeça e fazer a barba. É higiene, higiene. Vai falar isso para os imperadores antigos, para os imperadores que governavam, que tinham seus cabelos e suas barbas longas. Vai falar isso também para o voto de Nazireu, que está em Números 13, né? Quando o Criador fala para Moisés e Arão, ali no deserto, né? E diga para todo o povo, Moisés e Arão, que todos aqueles que querem se emancipar para mim devem cumprir o voto de Nazireu. Então, a partir desse momento, deixará o seu cabelo e sua barba crescer e não passará navalha. E viverá apartado, e viverá sem ser submisso e subserviente desse sistema. Viverá para buscar a emancipação de Babilônia. Então, todos aqueles que escolhem viver à margem dessa sociedade, que escolhem sair desse sistema Sodoma e Gomorra, vivem basicamente como eu. Não aceitam qualquer coisa. Não aceitam migalhas. Certo? Em Juízes 13:15, 13:5, Juízes 13:5, né? Sansão já foi designado desde o ventre da sua mãe, que ele seria nazireu, de que ele viria a cumprir o voto nazireu. E Sansão cumpriu o voto nazireu, né? Então a mãe dele, estéril, não podia ter filho, né? E o Criador a tocou através de um anjo de sonho e disse: você terá um filho. Esse filho se chamará Sansão. E desde o ventre ele será nazireu. E ela perguntando: o que será nazireu? O que é nazireu, 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 nazireu? Pois é, novamente se repetindo: não passará navalha, não cortará o seu cabelo e nem sua barba, deixará crescer longos, pois o poder do homem está na sua personalidade. Quanto mais o homem busca a sua personalidade real, certo? Isso eu não estou falando intrinsecamente, falando de física, de estética, fisicamente, porque isso aqui tudo é uma capa, tá? Isso aqui tudo é uma capa, tudo é uma capa. Tudo isso aqui vai se deteriorar com o tempo. Mas o mais importante está dentro de nós, é o nosso espírito, é aquilo ali que não pode deixar que se corrompa com esse sistema aí fora, certo? Então, o divórcio é basicamente isso, é você falar para si, né? Pedir discernimento e sabedoria para o Criador e bloquear todas essas formas que o sistema diz que você tem que viver, certo? Então, o divórcio é bloquear
de você ter esses pensamentos de que precisa estar em um trabalho convencional, CLT, formal, para se encaixar na sociedade. É mentira. Se divorcie. Busque incansavelmente, até quando não conseguir mais, e subir aos montes e clamar em oração para o Criador te dar luz, para clarear os seus pensamentos, te dizer: filho, é por esse caminho. Eu não quero que você seja escravo desse sistema. E para isso, eu vou te dar esse dom. Eu vou te fazer com que você trabalhe com isso. E trabalhando com isso, jamais terá sede, jamais terá fome, jamais ficará nu, jamais ficará sem um teto para pôr a sua cabeça. Por que viemos aqui para viver nessa submissão aqui nessa terra? Eu não aceito estar submisso, subserviente desse sistema, em seus subempregos, dos seus trabalhos convencionais, preso para receber um salário mínimo. Olha isso, salário mínimo, um valor ao mês, que esse valor é estipulado mediante a 8 horas por dia que eu vou trabalhar na minha vida, para receber um mísero salário mínimo. Com que se compra, pai? Com um salário mínimo. É uma vida miserável. Miserável, uma vida miserável que eu não aceito mais. Que eu me divorcio dessa vida miserável. De trabalhar por um salário mínimo, pai. Não aceito. Está bloqueado, está cancelado. É uma vida miserável. Mais miserável ainda para os filhos desse miserável, desse pobre coitado, que está trabalhando por um salário mínimo. E aí forma família. E aí constitui família. O aluguel lá embaixo em Babilônia gira em torno de 700, 800 mil, 2.000, 1.500 reais. Eu tô falando de casa de 2 quartos, tá? Ou talvez kitnet, depende muito da localização. Então, assim, os impostos no Brasil é altíssimo, vem crescendo mais e mais, e todo ano, quando se aumenta o salário mínimo, aumenta um valor irrisório. É 20, é 30 reais, é 40 reais. O que isso muda na vida, né? Do pobre cidadão que trabalha de carteira assinada, que recebe um salário mínimo por mês. Pobre miserável. Não aceito. Não aceito. Não aceito porque depois que eu descobri, depois que eu comecei a meditar, depois que eu comecei a buscar as escrituras sagradas, depois que o ser humano, que o indivíduo nessa terra começa a ler as escrituras sagradas, ele começa a não aceitar qualquer coisa, porque ele percebe que é imagem e semelhança do Criador e de que ele não é qualquer coisa, nós não somos qualquer coisa. Você que está na busca, no devocional, você que entende que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, você não é para trabalhar em um trabalho para ganhar um salário mínimo. Você é para se emancipar, você é para buscar a sua profissão, buscar o seu dom. E buscar o seu dom, a sua profissão, e eu digo a sua profissão assim, que você sente no fundo do seu âmago que você exerce aquilo bem. E a partir daí a dádiva mágica vai ser feita, porque você vai fazer tão bem, tão bem, tão bem aquilo, que vai te gerar ótimos frutos, porque é espiritual, é energético quando você faz algo muito bem. Você sente que não está fazendo aquilo só por dinheiro. Entendeu? Então um divórcio é isso. É você divorciar.
é um trabalho mental, é um divórcio energético, né? A gente pode simplificar, um divórcio energético, aonde, dependente da situação que você está, né? Buscar as escrituras sagradas, meditar, orar constantemente para o Criador, para ele te dar luz, te dar claridade, para te tirar desse fundo desse poço, entendeu? E não ceder, não ceder. Porque os pensamentos ficam cobrando. Ih, rapaz, tá me faltando dinheiro, viu? Tá acabando meu dinheiro e agora? Preciso arrumar um trabalho. Aí nesse pensamento de merda, o que você faz? Vai lá, ó, trabalhar de limpar prato na cozinha. Livre de mim dizer que isso é trabalho indigno, tá? Mas que é trabalho escravo, é trabalho miserável, é. Isso é um subemprego. Você entendeu? É um subemprego. É um emprego de merda, é um subemprego. Que você vai criar uma doença psíquica, doença psicossomática, trabalhando todos os dias nesse local. Já começa que o ambiente, a atmosfera não é boa. As pessoas que ali você vai compartilhar o seu dia a dia são pessoas frustradas, entendeu? Depressivas, ansiosas, pessoas mentirosas, pessoas traidoras, entendeu? É esse antro que você vai trabalhar no meio. Então, divorciar, o divórcio energético, é assim que se faz. É você bloquear o que não te serve mais, aonde você sente que não faz mais sentido você estar fazendo a mesma coisa, certo? Aí citamos o divórcio do lado empregatício, do lado do trabalho, do lado do dinheiro. E também existe o divórcio matrimônio, existe o divórcio de você não aceitar mais qualquer coisa. Por exemplo, eu não aceito mais qualquer coisa em minha vida. Eu não aceito qualquer mulher em minha vida. Eu já sofri tanto. Sofrer assim, não vamos colocar essa palavra sofrer, né? Porque a gente tem que sofrer na carne aqui quando a gente faz algo carnal, né? Que nos prejudica. Esse é um sofrimento, né? Talvez eu digo que eu aprendi, né, com essas experiências que não foram tão boas de relacionamentos com mulheres, né, que me fizeram e me fazem desacreditar algumas vezes de que existem ainda verdadeiras e fiéis e que não olhem você pelo que você tem, mas sim por quem você é. Eu sei que as pessoas tendem a olhar primeiro a beleza, né? Eu também não sou hipócrita, e sim, primeiramente você olha a beleza física e estética da pessoa, porém tem que ter mais atributos que isso para cativar, para te manter entretido em uma conversa, em uma energia, né? Na hora do sexo tem que ser um sexo quente, um sexo com fervor, aonde após isso você vai tratar com carinho a sua parceira ou o seu parceiro, entendeu? De você ter uma conversa com ela. Não é aquele negócio frio de você deitar e dormir depois, não. Um vai apoiar o outro. O que podemos fazer para aumentar a nossa renda, né? Vamos ter mais filhos, vamos aumentar nossa renda. Olha, marido, né? Olha, esposa, você ficar responsável por isso, eu ficar responsável por isso. Vamos criar isso juntos. O que você acha? É isso, é alfa e ômega. É o princípio que o Criador fez, o macho e a fêmea, para viverem em comunhão, né? Porém, hoje em dia eu também não aceito. Eu também quebrei esse divórcio energético. Então eu não aceito mais, né, mentiras, eu não aceito mais mulheres que são vulgares,
né? Tanto na sua forma de se vestir, tanto na sua forma de palavreado também. Uma pessoa que saiba se comunicar, que saiba se portar, entendeu? Uma pessoa temente a Deus, isso também é muito importante, fazer esse filtro. Uma pessoa que tem propósitos espirituais, mais espirituais do que carnais, né? Uma pessoa que não seja fútil, que não seja superficial. Então, esses divórcios que eu também fiz na minha vida, né, é algo que vem sendo trabalhado. Porque quando você faz esse divórcio, o que acontece? Você acaba bloqueando esse tipo de pessoas de se aproximar de você. Então, a partir desse momento, simplesmente as melhores pessoas acabam se aproximando, porque você já divorciou, né, desse tipo de pessoas, você não aceita mais esse tipo de pessoas. Vai chegar um momento que no olhar você já vai identificar como é esse tipo de pessoa, né? E automaticamente você já bloqueia ela, já bloqueia de doar a sua energia, porque quem está vendo aí, quem já passou por essa experiência, sabe o desgaste que é você ter um relacionamento com uma pessoa. É um desgaste total, para simplesmente você se juntar e depois separar. Você entendeu? E aí o que acontece? Quando existe a frustração, que é o meu caso também, de ter me frustrado nos últimos relacionamentos, você acaba se fechando. Você acaba se fechando porque é natural. Existem pessoas que estão fechadas 1, 2 anos, 3 anos, que estão fechadas desde o seu último relacionamento, não conseguem se relacionar com qualquer pessoa, porque simplesmente elas perceberam que elas não são poucas coisas, que elas merecem do bom e do melhor, né? Então o divórcio é sobre isso. O divórcio é sobre isso. É de você quebrar esses ciclos, né? E esses ciclos é quebrado também com o perdão, de perdoar outra pessoa, de perdoar a sua família, de perdoar aqueles que têm que ser perdoados, para a sua vida andar limpa, livre, certo? Com humildade, certo? Então o divórcio é isso, é o divórcio energético. É de você se abster, de você bloquear aquilo que não faz mais sentido para sua vida. Um dia como hoje, sexta-feira, há 8 anos atrás, 9 anos, nesse horário agora eu estaria em uma vida corporativa, convencional, trabalhando no CLT e me preparando para a noite, para dobrar, para tirar um dinheiro ali a mais, por ilusão, por ilusão, por desgaste da carne, do espírito, em que a melhor maneira de estar nesse mundo é ser você mesmo, buscar a sua natureza natural, essencial. Quanto mais próximo de você mesmo, mais você é você mesmo, mais você descobre os seus dons, aquilo que você exerce com maestria aqui no mundo, e você vai trabalhando isso, vai se aperfeiçoando. E a consequência disso é dinheiro, a consequência disso é família, você entendeu? É isso, é isso, é isso que é a vida. É isso que eu venho percebendo que é a vida. É você buscar ser você mesmo, mais e mais, e as demais coisas serão acrescentadas, porque não devemos esquecer disso. Olha isso. Essa laranja aqui é doce, doce como mel. É aquele tipo de laranja que para quem trabalha com suco natural de laranja, eles necessitam desse tipo de laranja para passar uma boa qualidade para o cliente. Beber aquele suco sem açúcar, somente com a laranja espremida. Essa é a laranja, com esse tipo de cor, doce,
com gosto de laranja, com suco de laranja. Então, nesse momento eu estou aqui degustando essa maravilha, né? E isso aqui nenhum dinheiro paga, nenhum trabalho. Se me ligar aqui agora, vem aqui, vamos trabalhar aqui, ó, das 5 até as 11 da noite aqui, atendendo mesa no restaurante aqui, vou te pagar R$100, não quero. Prefiro estar aqui, ó, vou ficar aqui jogado, ó, com a laranja aqui, ó, degustando laranja, no final de tarde, você entendeu? Tenho ali na mochila ali a Bíblia Sagrada, posso meditar na Bíblia Sagrada, receber mais respostas. Antes de gravar esse vídeo eu meditei na Bíblia Sagrada, né? Foi aí que me deu a ideia de gravar o vídeo sobre divórcio, certo? E é isso, galera, e é isso. Se divorcie das coisas que não fazem mais sentido para vocês, né? Quebre esse ciclo, quebre esse limbo, esse vórtex que te prende, né, que puxa o seu pé para viver aqui na terra com o umbigo aqui aterrado. Né? Se desprenda disso, busque ser você mesmo, busque o aperfeiçoamento, né, das suas habilidades terrenas, certo? E é isso. E quando se sentir perdido, ore, se afaste do barulho da sua casa, vá para um lugar assim, ó, como esse aqui, inabitável, lugar aqui em cima do monte, onde você pode meditar consigo, entendeu? Relaxar, orar bem forte, orar, pedir que o Criador clareie a sua mente, certo? Que Ele venha ali te mostrar a claridade do que você tem que ser realizado, do que tem que ser feito, que Ele te traga os sinais. Ore, porque você não está sozinho. Quando você tomar essa decisão do divórcio energético, de bloquear as coisas que você não aceita mais, cuidado porque as tentações vão continuar, certo? Para você retroceder a esse modo de vida antigo, miserável, né? Que deteriora o seu corpo, a sua mente, a sua energia, o seu espírito, né? E essas tentações vão aparecer, então cuidado. Por isso que deve se manter, né, a busca com o Criador, essa conexão com o Criador. Não pode se perder em nenhum momento essa conexão com o Criador. Porque se você perder, você vai estar entregue à sorte, lançado à sorte, à deriva. E estar à deriva, lançado à sorte é isso. Você aceita qualquer coisa, qualquer migalha para você tá ótimo, entendeu? Então é isso, é isso. Não estamos sozinhos. Esse papo de que somos órfãos de pai é mentira. O Criador, ó, está ligado aqui, ó aqui. Pega a palma da sua mão e faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Ó a distância. Ó a distância da sua boca, do seu coração, entendeu? Com o Criador. Ó a distância da palma da sua mão aqui. Aqui, a palma da sua mão pegando aqui no seu peito aqui, ó. Entendeu? No seu coração, entendeu? Ó, sentindo o coração aqui, ó a distância, ó como não tem distância nenhuma, ó a sua boca, ó a sua boca e o seu coração, ó aqui, se o coração você sente, com a boca você confessa, é o quê? Coração você sente, com a boca você confessa. É isso, tem que andar em comunhão, interligado. Não estamos desconectados do Criador, entendeu? Ele está conosco a todo tempo. Porém, a gente precisa se libertar, a gente precisa quebrar ciclos, a gente precisa encerrar ciclos, a gente precisa fazer divórcios, a gente precisa bloquear, a gente precisa cancelar, o que não faz mais sentido para nós, irmãos e irmãs.